Olá, amados irmãos e irmãs. A paz do Senhor seja convosco. Hoje vamos meditar. No capítulo 9 do Evangelho de João, encontramos uma história que vai muito além de um milagre. É uma metáfora da humanidade. Um homem cego desde o nascimento, condenado a viver nas trevas, até que Jesus passa por sua vida e tudo se transforma. Mas esta não é apenas a história dele, é a nossa também. Quantas vezes andamos cegos, presos em nossas dores, culpas ou desesperanças? Hoje, vamos mergulhar nesta passagem e descobrir como Jesus quer nos levar da escuridão para a sua luz. Passando Jesus, viu um homem cego de nascença. Seus discípulos perguntaram: Rabi, quem pecou, este homem ou seus pais, para que ele nascesse cego? Jesus respondeu: Nem ele nem seus pais pecaram, mas isso aconteceu para que as obras de Deus se manifestassem nele. Então, Jesus cuspiu no chão, misturou com a terra, formou lodo e colocou nos olhos do homem. E disse: Vá lavar-se no tanque de Siloé, que significa enviado. O homem foi, lavou-se e voltou vendo. Os vizinhos e os que antes o viam mendigar perguntavam: Não é este o homem que costumava ficar sentado, pedindo esmolas? Uns diziam: É ele. Outros: Apenas parece com ele. Mas ele insistia: Sou eu mesmo. Então lhe perguntaram: Como foram abertos os teus olhos? Ele respondeu: O homem chamado Jesus fez lodo, colocou nos meus olhos e disse: Vá a Siloé e lave-se. Eu fui, lavei-me e agora vejo. Levaram então o homem outrora cego aos fariseus. Eles interrogavam: Como você recebeu a vista? Ele respondeu: Ele pôs lodo nos meus olhos, lavei-me e vejo. Alguns fariseus diziam: Esse homem não é de Deus, porque não guarda o sábado. Outros perguntavam: Como pode um pecador fazer tais milagres? E havia divisão entre eles. Então perguntaram novamente ao homem: O que você diz dele, já que lhe abriu os olhos? Ele respondeu: É um profeta. O homem então lhes disse: Isso é espantoso. Vocês não sabem de onde ele é, e ainda assim ele me abriu os olhos. Sabemos que Deus não ouve pecadores, mas ouve quem o teme e pratica a sua vontade. Nunca se ouviu dizer que alguém tenha aberto os olhos a um cego de nascença. Se ele não fosse de Deus, nada poderia fazer. Jesus ouviu que o haviam expulsado, encontrando, disse: Você crê no Filho do Homem? Ele respondeu: Quem é ele, Senhor, para que eu creia? Jesus disse: Você já o tem visto. É aquele que está falando com você. Então o homem exclamou: Creio, Senhor. E o adorou. E Jesus disse: Eu vim a este mundo para juízo, para que os cegos vejam e os que veem se tornem cegos. Alguns fariseus ouviram e perguntaram: Acaso também somos cegos? Jesus respondeu: Se fossem cegos, não seriam culpados de pecado. Mas agora que dizem: Nós vemos, o pecado de vocês permanece. Uma coisa sei: eu era cego e agora vejo. A pergunta que muda tudo. Os discípulos veem o homem cego e fazem a pergunta que muitos de nós já fizemos: Mestre, quem pecou para que este nascesse cego? Ele ou seus pais? João 9, verso 2. Quantas vezes carregamos esse peso? A culpa que não é nossa, a ideia de que o sofrimento é um castigo. Mas Jesus responde de forma revolucionária: Nem ele nem seus pais pecaram. Isso aconteceu para que as obras de Deus se manifestassem nele. Deus não está punindo você. Ele está preparando um milagre. Sua dor tem um propósito maior: revelar a glória dele em sua vida. O milagre que ninguém entendeu. Jesus não usou palavras mágicas. Ele cuspiu no chão, fez lodo, colocou nos olhos do homem e mandou que ele se lavasse no tanque de Siloé. Por que algo tão estranho? Porque Deus não segue nossa lógica. Ele poderia ter curado o homem ali mesmo, mas quis envolvê-lo em um ato de fé. Vá lavar-se era um teste. O homem precisava crer antes de ver. Quantas vezes Deus nos pede para dar um passo no escuro antes de nos mostrar a luz?
Quantas vezes ele diz: confie, quando tudo em nós grita, mas eu não entendo. A verdadeira cegueira. O milagre físico aconteceu, mas a história não termina aí. Os fariseus interrogam o homem, depois seus pais, tentando desacreditar o milagre. E aqui está a ironia divina. O que era cego agora vê, mas os que enxergam estão espiritualmente cegos. Eles preferem a escuridão do orgulho à luz da verdade. E você? Já parou para pensar que a maior cegueira não é a dos olhos, mas a do coração? A que nos impede de enxergar o amor de Deus, mesmo quando Ele está trabalhando diante de nós. No final, o homem não só ganhou a visão física, mas a espiritual. Quando Jesus pergunta: você crê no Filho do Homem? Ele responde: creio, Senhor. Essa é a maior cura, quando nossos olhos se abrem para quem Jesus realmente é. Se você está assistindo este vídeo e sente que há trevas em sua vida, saiba que Jesus está passando por seu caminho hoje. Ele quer tocar seus olhos. Ele quer dizer: vá lavar-se. Talvez você não entenda como, mas ele só pede uma coisa: confie. Porque a maior luz não é a que enxergamos com os olhos, é a que sentimos quando encontramos. Depois de refletirmos nessa linda passagem e meditarmos, vamos nos conectar com Jesus mediante a esta oração. Hoje, diante de Ti, reconhecemos que muitas vezes andamos cegos. Cegos pela dor, pelo medo, pelas dúvidas que nos paralisam. Mas assim como tocaste os olhos daquele homem, toca o nosso coração agora. Lava-nos, Senhor, não nas águas de Siloé, mas no poder do Teu amor. Abre os nossos olhos para vermos Tua glória em meio às nossas lutas. Onde há escuridão, acende a Tua luz. Onde há desespero, dá-nos a Tua paz. Nós cremos, Jesus, assim como aquele homem. Nós dizemos: eu era cego, mas agora vejo. Vê as lágrimas que não mostramos a ninguém. Ouve o grito silencioso da nossa alma e nos levanta, como levantaste aquele que era rejeitado. Hoje nos entregamos a Ti outra vez. Cura nossas cegueiras. Nos faz enxergar o milagre que já estás realizando em nossas vidas. Em nome de Jesus. Amém.